Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos diante de um grande desafio que é falar sobre a Páscoa, né? E esse desafio, ele é ainda maior, porque ontem eu fiz um teste e a gravação e os 30 slides deram 46 minutos. Eu preciso falar isso em 15 minutos. Então, eu não sei como eu farei, mas a gente vai começar fazendo uma coisa que eu ainda não fiz ontem. Naquele momento da gravação, que foi orar. Vamos orar pedindo a orientação de Deus e pedindo que o Espírito Santo dele nos dirija aqui e que a gente consiga fazer de uma forma mais sintética possível, né, sobre esse tema tão rico e precioso. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo amor do teu Filho, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pelo teu amor. Nós te agradecemos pelo teu plano. Te agradecemos pela conexão maravilhosa do Velho com o Novo Testamento. Que a gente possa entender, Senhor Deus, os conceitos da aliança, da primeira aliança de sangue e depois da segunda que foi feita. Que a gente possa entender um pouquinho da Páscoa. Mas para isso, Senhor Deus, precisaremos, todos nós, da direção do Teu Santo Espírito, a falar nos nossos corações, a nos consolar, a nos dar gozo, paz, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito, Pai. Fala aos nossos corações. Estejas conosco a nos inspirar a todos nós. A mim, que falarei, a cada um que ouvirá, e que seja além do que foi falado. Que o Senhor, de fato, fale aos nossos corações. Porque se não for o Senhor, não valerá a pena. O Senhor é grande. As tuas coisas valem a pena. As nossas coisas não, as minhas coisas não. O Senhor é grande. E eu te agradeço por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal, vamos tentar entender alguma coisa, não é? Sobre a Páscoa. Tá bom? Fantástico, hein? A Páscoa, né? Vamos começar por Êxodo, um texto importante que a gente precisa ler. É Êxodo 12, de 1 a 14. Tá certo? Segundo a Bíblia, esse texto é preciso de ler, queridos irmãos, porque a palavra de Deus ela é mais importante do que qualquer outro ensino, não é? Mas é título de ilustração pequena, porque a palavra de Deus é maior. Segundo a Bíblia, o faraó se negar a libertação do povo de Deus. E com isso, o faraó condenou o Egito a 10 pragas. Águas transformadas em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes, no gado, úlceras, chuva de granizo, gafanhotos, 3 dias de escuridão e a morte dos primogênitos. Antes, porém, da execução da 10ª praga, a morte dos primogênitos, o profeta Moisés foi divinamente designado para voltar ao Egito e liderar a partida dos hebreus rumo à terra prometida, né? Então, essa leitura é uma leitura chata, mas vocês imaginam aquela maior potência do mundo, né? Não era aquele deserto feio, aquelas coisas como acontece hoje. A gente pode pensar no Egito como centro do mundo, não é? Muito mais evoluído do que qualquer outro lugar por perto. Ali tinha toda a ciência, né? Deixar aquele povinho de escravos ir era humanamente impossível. Quem que era aquele pessoal? Qual era o poderio militar deles? Nenhum. Eles deveriam ser destruídos numa noite só. Eles eram escravos, escravinhos. Um povo que estava sendo explorado há muito tempo. Né? Passar para frente. Um significado, né, de Páscoa é Pessá.
e é passar por cima, não é? E ovo da Páscoa é Easter egg, Easter. Mas o verdadeiro Natal não é aquela. Oh, desculpa, a verdadeira Páscoa não é aquela festinha do ovo da Páscoa. Né? Então, em inglês é Passover, passar por cima. Né? Então, esse texto, daquele longo texto, esse pequeno eu preciso de ler. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 12, versículo 12 e 13. Então, não foi o sangue, não foi o cordeiro, mas o sangue aplicado aos umbrais. Isso diz respeito e deveria ser tema de meditação de vocês. O cordeiro não salvou apenas pelo cordeiro. O sangue dele foi derramado, mas precisava de ser aplicado. Assim, podemos pensar num tema, não é? Da aplicação do sangue de Jesus na vida de todo aquele que crê, né? Na vida de todo aquele que abre a porta, que aceita o convite, que aceita a palavra do Senhor. Né? Aceita a palavra, porque o testemunho já foi dado. E Deus tem nos oferecido esse testemunho. Né? E nós precisamos de aceitar esse testemunho. Aquele que aceitar será salvo. Né? A libertação se deu com o juízo de Deus. Foi extraordinário isso aqui. Né? Vamos libertar o povo? Vamos libertar com juízo. É preciso que se saiba quem é Deus, quem é o nosso Deus, quem é Deus acima do Senhor. O juízo veio, a verdade veio. E com a verdade veio a libertação. Chegou um tempo em que transbordou o copo do Senhor, a taça do Senhor, a iniquidade do povo, a dureza do coração de Faraó e daquele povo todo, a dureza do coração daqueles que comandavam, a presunção, o orgulho deles, chegou no final. Agora chegou no limite. E com o juízo de Deus veio a libertação. Porque diante do juízo de Deus nada, absolutamente nada resiste. Hein? Quem poderia subsistir ao juízo de Deus? Deus falou, agora ele sai. Ele saiu. Era um tempo terrível, né? Não preciso dizer escravidão, amargura, trabalho ainda aumentado. Eles saíram às pressas. E tem muito símbolo disso, que nós vamos estudar ele agora mesmo. E chegaram no meio do mar, né? Na beirada do mar, agora acabou. Saímos de lá para morrer aqui, porque Faraó estava enfurecido com todo o seu exército. Então, naquele momento de maior medo, de maior temor, o povo acuado, o Senhor Deus falou, toca o mar. Tocou o mar. Antes, porém, ele colocou uma coluna de ferro, de fogo, para adiar aquele ataque. Percebem o juízo de Deus? E eles passaram com os pés secos. E Faraó, tão louco, né? Porque ele não conhecia esse Deus, estava acostumado com aquele povinho que foi escravo. Mas Deus resolveu se manifestar em favor daquele povo escolhido, o povo precioso, porque Deus o ama, não porque o povo era especial, mas especial para o Senhor. Quem nos torna especial é o Senhor, porque eles eram escravos, eles eram pequenos, mas Deus falou, esse povo é meu, e agora é a vez deles. Passaram, e Faraó falou, não pode, esse povo não mudou, mas Deus se manifestou. E aí ele fechou o mar e sepultou todos que estavam ali, não sobrou um. Nenhum conseguiu mergulhar e saiu lá em cima para contar a história, nenhum.
Vou passar um pouquinho para frente. Né? Símbolos da Páscoa. Né? Os símbolos da Páscoa estão em Deuteronômio 16, de 1 a 8. Tá? Esses mesmos símbolos são comemorados e têm sido comemorados hoje pelos judeus. É exatamente esse pratinho. E toda família judia tem esse pratinho aí, não é? Que lembra as ervas amargas, que representa a amargura que o povo vivia. É uma mistura ali de castanhas muito doces, com mel e com muita coisa gostosa, que lembra a cor dos tijolos, não é? Então eles fazem uma pasta, e aquela pasta é amarelinha, eles comem aquilo. Salsão, que lembra o isopo que foi aplicado, aspergido, como foi aspergido depois em vários outros ambientes. Alface, ovo cozido, que representava a opressão vivida pelo povo judeu e como Deus os fortaleceu. Zeroá é o cordeiro, né? Então é um osso da perna do cordeiro raspado, eles têm que comer aquilo, que simboliza Deus, o poder de Deus. Foi Deus que tirou eles do Egito. Eles fazem isso até hoje, lembrando da festa que deveria ser comemorada, e conforme Deuteronômio 16, de 1 a 8. Mas essa ordem de comemoração simbólica, ela se dá também através da Bíblia. Vamos passar para frente para os cristãos. Né? Alguns episódios são marcantes. Não é? Então, Pedro diz que não negaria jamais. É só para chamar a atenção. E ele negou. Somos todos nós assim. Né? E no momento que o Senhor Jesus o confrontou, e o Senhor Jesus olhou para ele e o galo cantou. E aí ele teve vergonha. Olha, o Senhor Jesus olhou para o olho dele. Ele falou, eu não vou fazer isso nunca. Né? Nós falamos isso sempre, eu não vou fazer isso nunca. Mas essa não é a postura certa. A postura certa foi a de Pedro depois. Pedro, você me ama? Tu sabes, Senhor Deus. Apacenta as minhas ovelhas, Senhor. Mas aquela postura de introspecção, de humildade, ela sim é valorizada. E isso faz parte desse contexto, né, da Páscoa. Judas traiu com um beijo, com um beijo. Um beijo. Faz parte do contexto da Páscoa. E ele teve remorso, ele não confiou no amor de Deus. Ele estava cheio de justiça própria, inclusive. Porque depois ele pegou as 30 moedas e devolveu. Aquele lucro que ele tinha tido, ele não teve mais. Ele jogou lá falando, não quero isso. Não foi uma atitude um tanto quanto nobre, mas ele não confiou no amor de Deus. Muitas vezes nós não confiamos no amor de Deus. Quantas vezes eu peco e eu digo, isso passou do limite, passou do meu limite, passou do limite de Deus. Estou com vergonha de Deus. Por que eu vou pedir perdão a Deus se eu fiz isso de forma consciente? É orgulho, não é a postura certa. Nós precisamos de voltar ao Senhor e confiar no seu amor, confessar o nosso pecado. Nós precisamos de agir com humildade e confessar, Senhor, nós não temos para onde ir a não ser o Senhor. O Senhor é a minha porção. Preciso passar para frente, queridos irmãos. Pão e vinho são símbolos centrais. Ele disse assim, pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazeis isso em memória de mim. Do mesmo jeito tomou o cálice, e depois de haver ceado, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E aí o texto continua. Então o texto fala do pão e do vinho, elementos centrais. Mas eu quero comentar com vocês, que amor é esse? Quem é esse Senhor Jesus? Vocês perceberam que a oração da ceia do Senhor Jesus para comemorar a Páscoa foi uma oração de gratidão? Ele agradeceu porque ele daria o corpo e o sangue dele para nos resgatar. Havendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo. Pegou o pão,
partiu, falou, esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Foi dando graças pelo que ele faria. E o que ele fez foi muito difícil. Só ele. Ninguém podia. Mas ele agradeceu. Porque ele nos viu. Ele viu a salvação. Não é? Eu preciso de terminar, queridos irmãos, porque senão a Camila me mata. Eu acho que eu já passei do limite há muito tempo, né? Então tomou Moisés aquele sangue, espargiu sobre o povo e disse, eis o sangue da aliança, que o Senhor tem feito convosco, todas as palavras. Que sangue da aliança é esse? O primeiro sangue da aliança, né? O primeiro sangue da aliança foi exatamente em Êxodo 24. Lembra que em Êxodo 20 são entregues os 10 mandamentos? E depois que ele entrega os mandamentos, ele fala, esse é o sangue da aliança. É o sangue do cordeiro. Esse é o sangue. Então, foi sacrificado um cordeiro. E o que Deus explica sobre esse sangue da aliança? Né? De Adão até Moisés, todos foram condenados. Sem lei. Depois veio a lei. A lei justa, que também condenou. Mas aí veio o Senhor Jesus, que se tornou o cordeiro por nós, se colocou no nosso lugar. E o final da lei aponta para o Senhor Jesus Cristo. O final da lei é Cristo. Então, um texto maravilhoso que precisa ser lido é Romanos 5. Né? Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus. Então ele fala assim, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Então, o pecado entrou por um homem fraco. E o pecado foi muito forte. Mas por um homem forte entrou a graça. E se por um homem fraco o pecado teve toda aquela repercussão, certamente a salvação que entrou por um homem forte, o Senhor Jesus, o próprio Deus que se fez homem, isso tem um valor maior. Nós não temos ideia desse valor, mas Romanos 5 tenta explicar e eu não posso explicar. Agora, porque eu não tenho tempo, porque a Camila vai me bater. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. João 3, 23, 24. Romanos 3, 23, 24, Romanos 6, 23. Sangue da aliança. Aquele sangue que foi espargido em memória da lei que Deus deu, foi uma aliança que Deus fez com os homens. Entregou a palavra justa, eterna, verdadeira. E o Senhor Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. E dele veio o sangue da nova aliança. Bom, pessoal, eu creio que, quase que concluindo, na época do meu Covid, vai aí um testemunho para quem quiser, porque quem já não quiser já saiu, não é? Mas eu acho que eu preciso contar isso. Não é? Lá em agosto, tive Covid, não achei bom. Porque eu não senti absolutamente nada, eu não tive nada e tal, mas meu pulmão estava tomado até 20% já no segundo dia. Deu positivo na quinta-feira, na sexta-feira eu já fui tirar a chapa. Eu achei aquele treco muito estranho. Você imagina? Tanto que estava próximo à morte. Né? E o Senhor Deus falou comigo, pela sua graça. E ele falou através desse texto de Mateus 27, 26 a 38. E ele falou assim, ele mostrou o sofrimento do Senhor Jesus. Cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela a cabeça. Depois de o haverem escarnecido, tiraram a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. E, havendo crucificado, tiraram as suas vestes, lançando sorte, o cuspiram, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, e repartiram entre si as suas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então, o que Deus me falou através desse texto?
E através de um outro texto, isso aí foi a maior penúria, né? O sofrimento consciente do Senhor Jesus. Foi isso aqui, Colossenses 2, versículo 13 a 15. Essa versão que eu copiei aqui não está boa, mas ela é simples, assim, que aquele sofrimento foi tão maravilhoso, foi tão importante, que através daquele sofrimento ele estava nos trazendo a vitória. É como se os anjos maus, os espíritos maus, os demônios estivessem fazendo festa. E com aquele escárnio dele, a palavra do Senhor está falando assim: eu estava rasgando a escrita da dívida que você tem, Walter. Eu te amo. E é isso que fala Colossenses 2, versículo 12 a 15. E quando vós estavais mortos em vossos delitos e pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra vocês. E atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Entenderam, queridos irmãos? Os principados e potestades perderam naquele caminho e na cruz. Os principados e potestades estavam fazendo festa, mas eles estavam, na verdade, sendo expostos, porque naquela hora a justiça de Deus estava sendo completada por minha causa, por sua causa, porque nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então nós precisamos de festejar esse Senhor Jesus. Nós precisamos de festejar com alegria, aquela alegria que o Senhor Jesus teve. Não é? Leão e o cordeiro. Então, naquele momento, ele estava expondo publicamente. E deles triunfou em si mesmo. Ali, com aquele sofrimento. Porque ele estava pagando o meu preço. O seu. Fantástico, hein? Maravilhoso. Grande é o Senhor. Leão e o cordeiro venceram para nos trazer a salvação. Então, o Apocalipse 5, todo mundo conhece. 5, versículo 3 a 6, todo mundo conhece esse texto, que é maravilhoso, não é? Olha só. Chorava de forma inconsolável, porque ninguém podia abrir aquele livro. Ninguém podia. Né? E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. E disse-me um ancião: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e o desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 espíritos enviados por toda a terra. Esse leão que abriu foi o mesmo cordeiro. Então, o Velho Testamento fala da libertação dos escravos, não é? A libertação política e econômica, para transformá-los em pessoas livres. Povo aliado de Deus, filhos de Deus, escolhidos para que Deus se manifestasse através desse povo. Esse povo que entre todas as nações não tinha crédito nenhum. Eles eram escravos. Eles foram libertados. Oh, que Páscoa maravilhosa, precisamos festejar. E o que é a Páscoa do Novo Testamento? É o Senhor Jesus, libertando a gente do pecado, libertando a gente da condenação e elevando a gente, homens e mulheres, à dignidade de filhos e filhas, herdeiros da sua vida, da vida eterna. Mas a todos quanto receberam Deus os poderes de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos ver o cordeiro na história. Ai, passei do limite, né? A Camila não vai deixar esse vídeo ir para frente, mas vamos lá, um pouquinho, né? Adão estava cuidando das ovelhas e estava cuidando de todos os animais. Ele estava cuidando dos animais, mas ele pecou.
E ele ficou com vergonha, e aquelas roupas de folhas de figo estavam impróprias. O Senhor teve que matar um animal, que ele cuidava. Abel ofereceu um cordeiro, o sangue de um cordeiro, e isso agradou o Senhor. Caim ofereceu uma oferta, mas não foi uma oferta como a vontade de Deus. Você vai oferecer que tipo de oferta a Deus? A que te sobra? A que você quer oferecer? Ou a que Deus quer que você ofereça? Você tem humildade? Então, mesmo que você seja Caim, como eu, nos arrependamos e busquemos ao Senhor. Falemos assim: Senhor, eu preciso de aprender, eu preciso de crescer. Não é a postura de Caim, é a postura de Abel. A postura acertada de buscar agradar ao Senhor, do jeito do Senhor e não do nosso jeito. O cordeiro foi morto. Depois, Moisés também, Noé agradou a Deus, porque quando ele chegou, ele ofereceu um cordeiro morto. Né? Depois nós vamos ver um pouco mais para frente, Abraão. Também Deus falou para ele oferecer o filho dele, vocês sabem, vocês estavam melhor que eu, e tinha lá um cordeiro, ele pegou, ofereceu e agradou a Deus. A Bíblia fala que sem o Levítico fala, e fala várias vezes, que sem o sangue, sem a morte, não havia perdão. Sem sangue, sem alguém morrer, porque o salário do pecado é a morte, não haveria perdão. Então, essa morte do cordeiro se deu em lugar do povo. Se dava em lugar do povo. Essa foi a orientação do Senhor Deus. O Senhor Jesus, vocês sabem melhor do que eu, veio morrer por nós. O livro de Hebreus fala o seguinte: por isso convinha que ele tudo fosse semelhante a nós. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ele pode nos socorrer, a nós que somos tentados. Por isso não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esses dois textos, Hebreus 2, 17 e 18, que fala que convinha que o Senhor fosse igual a nós, para que ele pudesse experimentar aquilo que nós experimentamos. E naquilo que ele mesmo experimentou, ele pudesse nos socorrer, porque ele sabe da fraqueza que nós temos. Isso que é maravilhoso. E Hebreus 4, os últimos versículos ali, 15 e 16, fala o seguinte: trono de Deus é trono de socorro, de graça. Não é trono da gente sentir vergonha. Eu não vou, porque eu sei que eu pequei. E sei que o Senhor é santo. Eu sei que o Senhor não merecia este de mim, isso não foi o meu melhor. Mas é para lá que nós devemos ir. Porque se tem uma pessoa rigorosa, é Satanás. Ele sim quer nos acusar, quer nos derrubar, quer nos dizer que não somos dignos. Mas o Senhor diga: achegue ao meu trono. E ele nos aceita. Ele ressuscitou. Então, no primeiro dia da semana, está lá o relato. Ele ressuscitou. E ele é a ressurreição e a vida. A Bíblia fala: quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Que amor é esse, né? E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Ele queria muito comer com os discípulos dele. E esses discípulos, eles ouviram isso do Senhor Jesus, essa celebração do Senhor Jesus. Estou alegre porque eu me entregarei. Né? Então, olha só, que amor é esse? Tá, pessoal? Então, estou feliz e vou interromper a gravação e com uma oração. Que Deus te abençoe, né? Que Deus te inspire. Essa, para mim, é a mensagem mais maravilhosa de todas. Né? Grande abraço, até mais.